Salve família, estamos aqui para trazer mais um vídeo para vocês sobre natação, dar continuidade a esse assunto maravilhoso. Mas antes de tudo, não se esquece, se inscreva no canal, dá o like, fortalece o nosso trabalho e divulga aí galera, para a gente ficar mais forte. Vamos para a aula de hoje. Estilos de nado. Nado crawl, ou também conhecido como nado livre, é o primeiro estilo de nado a ser aprendido dentro de um processo de aprendizagem da natação. Ele também é o mais rápido e apresenta a melhor forma de propulsão e melhor rendimento. O nado costa, ele é um nado mais leve. Ele é utilizado normalmente para relaxamento de séries de muita exigência de crawl e de borboleta. O nado peito, ele é um nado que exige muita coordenação técnica, porque ele apresenta uma pernada totalmente diferente do que a gente está acostumado, é um movimento não natural. Porque o que acontece quando a gente está andando? A gente tende a andar uma perna depois da outra. Se a gente colocar isso em um plano horizontal, é como se a gente estivesse fazendo uma perna de tesoura, uma para baixo e outra para cima, em movimentos alternados. Já no nado peito, o movimento é totalmente diferente. O atleta vai ter que fazer movimentos circulares com a sua perna. Então, por isso que o nado peito tem uma exigência coordenativa muito grande. Já o último nado que nós temos é o nado borboleta, que é aprendido por último, devido à sua exigência física ser muito grande e também ser um dos mais rápidos, mas precisa de muita força, ele é muito complexo para ser aprendido. Então, o estilo de nado que nós temos atualmente é o nado crawl, o nado costa, o nado peito e o nado borboleta. A natação está presente nas Olimpíadas desde 1896 e nessa época as provas eram realizadas em mar aberto e não tinha tanto adeptos, nem tantos praticantes desse esporte, ou melhor, não tinha tantos participantes dessas provas, porque eles acreditavam que o risco era muito grande, poderiam ser levados pela corrente, ser atacados por animais, então não participavam tanto dessa modalidade. Nessa época teve provas apenas de 100 metros, 200 metros e 1.200 metros. Somente em 1908, quando as regras oficiais do esporte tiveram o seu implemento através da Federação Internacional de Natação, que as piscinas começaram a ser utilizadas. E uma característica marcante das provas de Olimpíadas era justamente o fato de que homens, somente eles, podiam participar das provas. Mulheres estavam totalmente excluídas desse processo. O nado livre e o nado peito foram os primeiros estilos a se tornarem populares. Depois a gente teve o implemento do nado costa, que entrou no programa olímpico em 1900, na cidade de Paris, na França. E por último, o nado borboleta, que entrou somente em 1953, em Melbourne, na Austrália. Surgiu a partir de alguns nadadores que desenvolveram uma técnica de levantamento de braços acima da água para ganhar a velocidade das provas de peito. Então a gente pode dizer que o nado borboleta vem do nado peito. Somente em 1912, em Estocolmo, na Suécia, que as mulheres começaram a participar das provas olímpicas. E na ocasião, elas participaram apenas de duas provas, que foram 6 metros livres e os 400 metros em revezamento, 4 por 100 de revezamento. As mulheres começaram a disputar competições de natação apenas nessa oportunidade, ou seja, houve um grande retrocesso, ou melhor, um grande período em que as mulheres não participavam. Para tanto que foi em 1800 que teve a primeira competição, só em 1912 que elas começaram a participar. Então houve esse período de adaptação da sociedade para que elas pudessem participar do esporte. A natação é o esporte que mais distribui medalhas no programa olímpico, só perde para o atletismo. Desde então, a modalidade é presença constante nos Jogos Olímpicos, ou seja, é um dos esportes que nunca deixou de participar das Olimpíadas desde quando foi implementada as Olimpíadas modernas, no ano de 1896.
Para tanto que houve uma grande evolução da natação, foi vendo participação de mulheres, foi aumentando a quantidade de provas, melhorando as condições de segurança dos atletas, também houve a extensão de nados, a extensão de provas, as distâncias, que nas Olimpíadas de 2020, que seria em Tóquio, melhor, que aconteceria esse ano, seria implementado uma nova prova, que era o 4x100 medley misto, onde homens e mulheres iriam nadar na mesma prova. Aprofundando um pouquinho o conhecimento sobre a Federação Internacional de Natação, a gente pode perceber que ela é a federação máxima instituída pelo Comitê Olímpico Internacional, responsável pela administração de competições desse desporto, da natação. E ela tem a sua sede na Lausanne, na Suíça. Ela foi fundada em 19 de julho de 1908, no Hotel Manchester, em Londres, no final dos Jogos Olímpicos de Verão daquele ano. Ela foi fundada pelas federações belga, britânica, dinamarquesa, finlandesa, francesa, alemã, húngara e sueca. Atualmente possui mais de 130 afiliados. Hoje ela regulamenta simultaneamente não apenas a natação, mas outras modalidades. Ela organiza o nado sincronizado, o polo aquático, os saltos ornamentais e a partir do ano de 1916, a partir do ano de 2016 também começou a organizar as maratonas aquáticas. Então, a gente pode dizer que a FINA é responsável pela natação, pelos saltos ornamentais, pelo polo aquático, pelas maratonas aquáticas e o nado sincronizado. A natação nas Paralimpíadas. A natação está presente desde as primeiras Paralimpíadas, em 1960, em Roma, onde só atletas com lesão medular participaram. A partir de 1972, atletas com deficiência visual puderam participar das suas primeiras competições apenas como demonstração. E atualmente a Paralimpíada ela apresenta atletas com deficiência física, visual e intelectual. Na natação paraolímpica, os atletas não podem utilizar próteses e órteses durante as disputas das suas provas, que são organizadas em diferentes modalidades. O que acontece? Se um atleta, por exemplo, sofreu um trauma e teve a sua perna amputada e ele usa uma prótese, quando ele for competir, quando ele for nadar, ele não pode usar aquela prótese, porque eles acreditam que se ele usar aquela prótese, ele vai ter uma vantagem durante uma prova. Então eles não podem usar nenhum tipo de prótese ou órtese para suas provas, diferente do que acontece em outras modalidades, como o atletismo, nas corridas, que muitos atletas só podem correr justamente pelo uso dessas próteses. Existem também adaptações para que eles possam melhorar, ou melhor, para facilitar a vida dos atletas durante as provas. Eles podem mudar o tipo de virada, podem mudar a largada, eles também fazem uma organização para que não haja diferença de níveis entre os atletas. Eles colocam e classificam os atletas nas provas de acordo com a sua deficiência. E hoje a modalidade, a Paralimpíada e o esporte paralímpico brasileiro é organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro, CPB. As provas da natação. Na natação existe dois tipos de prova: as provas individuais e as provas de estafeta. Existem nas provas individuais as provas de 50, 100 e 200 metros, que valem para todos os nados, ou seja, existe 100 metros raso, 100 metros peito, 100 metros borboleta, 100 metros crawl. E existem também nas competições individuais, provas mais longas, como os 400, 800 e 1.500 metros, mas apenas no nado crawl. Então, nas provas individuais a gente tem marcado por distâncias, 100, 50, 100 e 200 metros para os 4 estilos e provas de 400, 800 e 1.500 apenas para o nado crawl. E também existem provas de estafeta,
onde as provas de estafeta são feitas uma espécie de revezamento, que é uma mudança, onde um atleta nada, depois outro atleta nada, e as provas de estafeta são realizadas a partir de 4 por 100 ou 4 por 200 livres, e também tem o 4 por 100 no estilo medley. Mas o que são provas medley? É justamente a união dos 4 estilos de nado: o nado costa, o nado peito, o nado crawl e o nado borboleta. Mas as provas medley são classificadas por individuais e provas de revezamento. E existe uma ordem para que os nados sejam executados nas diferentes provas. Nas provas individuais, a ordem dos nados são borboleta, costa, peito e crawl. Nas provas de revezamento são costa, peito, borboleta e crawl. Recapitulando, nas provas individuais de medley, a ordem dos nados são borboleta, costa, peito e crawl. Nas provas de revezamento, a ordem dos nados no medley é costa, peito, borboleta e crawl. As provas medleys têm distâncias de 200 e 400 metros em piscinas de 50 metros, que são as piscinas longas ou piscinas olímpicas, e tem o percurso de 100, 200 e 400 metros em piscinas curtas, que são as piscinas semi-olímpicas. Agora nós iremos falar sobre as piscinas. Existem competições de piscinas curtas e piscinas longas. As piscinas têm 2 metragens, que é 25 metros, que são as piscinas curtas, e 50 metros, que são as piscinas olímpicas. Onde as piscinas de 50 metros olímpicas, elas devem conter 8 raias, que são pintadas no piso ao fundo da piscina. Devem ter uma separação entre as boias de 2,5 metros e deve ter um espaço mínimo nas laterais da piscina, quando acaba a última raia, que é os 8 metros, quando acaba as últimas raias, que no caso a primeira e a oitava, tem que ter um espaço de 20 centímetros entre elas, para que não tenha um atrito ou coloque para que os atletas estejam em desvantagem do outro. Porque quando o atleta nada próximo à borda da piscina, como tem uma agitação da água, ela bate na borda e volta, vai interferir no nado do atleta. Então, para minimizar essa interferência, é colocado esses 20 centímetros de cada lado da borda para facilitar o nado desses atletas nessas raias. E a profundidade mínima para essas piscinas de 50 metros é de 1,35 m. A natação, ela é uma atividade física e, como toda atividade física, apresenta diversos benefícios. A natação, ela apresenta o aumento do ganho e da força do tônus muscular. Tônus é a rigidez do músculo quando a pessoa está lá, assim, quando o tônus muscular está fraquinho. A gente pode citar os idosos, quando o músculo dele está balançando, quando a gente dá aquele tchauzinho clássico. Então, esse é o tônus muscular. Quando você faz natação, você melhora esse tônus muscular. Para tanto que você pode perceber que uma das variações da natação, a hidroginástica, é muito utilizada por idosos, justamente por favorecer o estímulo do aumento do tônus muscular. Ela favorece, tem como benefício o alongamento completo do corpo, a melhora de noção do espaço. A gente pode perceber que, por exemplo, eu, quando comecei a nadar, eu nadava de uma forma torta. Eu sempre batia com a minha cabeça na boia. Então, melhora a noção de espaço, porque o atleta nada em linha reta. Então, o atleta tem que saber para onde ele vai e ter noção de onde ele está. A natação também traz como benefício o fortalecimento dos corações e pulmões. Traz a redução da ansiedade e do peso, controle do estresse e a elevação da autoestima, aumenta o equilíbrio e a coordenação motora, melhora a capacidade de raciocínio. E a natação, ela pode ser entendida como um esporte recomendado para pessoas com problemas respiratórios. E aí, isso é explicado pelo fato de que, durante a natação, a água ela penetra no nariz ou então na boca, favorecendo assim o sentido de que vai umedecer, não vai deixar seco aqueles locais, então vai facilitar a respiração. E ela também tem a capacidade de melhorar o sistema cardiorrespiratório,
Com o desenvolvimento da natação, os músculos do coração e do pulmão vão ficando mais fortes, então ele vai ter uma melhor capacidade respiratória. E também favorece algumas coisas tais como tira algumas alergias e alguns exemplos de doenças respiratórias que são tratadas através da natação é a asma. A natação pode ser considerada um exercício completo, já que ela proporciona uma grande variedade de movimentos e as propriedades da água associadas ao trabalho com a musculatura, com as articulações, a capacidade respiratória, a noção de espaço, o ritmo, a estabilidade corporal é capaz de enriquecer o desenvolvimento motor. De forma geral, a natação é uma excelente alternativa para amenizar problemas respiratórios e favorecer o crescimento e estimular a socialização. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre esse assunto e não se esqueçam, se inscreve no canal, dá o like, ative o sininho para fortalecer o nosso trabalho. Em breve nós teremos mais vídeos tops para vocês.